Ora, dizia eu que continuamos a falar de assuntos que a todos interessam e vamos falar das condições em que atualmente os nossos protetores, a Polícia de Segurança Pública, as condições em que trabalha. Eu hoje de manhã, ao promover este programa, referi que havia alguns polícias com muito más condições de vida, alguns até a passar fome e a recorrerem aos serviços sociais da PSP, e recebemos um mail de um senhor chamado Mário António. Este senhor é residente em Alverca da Beira e ele diz que vê a nossa televisão todos os dias. Muitíssimo obrigado. Mas ficou indignado com as minhas palavras, porque eu disse que havia polícias a passar fome. Ele diz, fica indignado com as palavras dessa senhora, seu nome Maia. Ela vem dizer que há polícia a passar fome. Pessoas que ganham 1.200 euros. Então o que vamos dizer das pessoas que não têm trabalho? Então, afinal de que falamos? Andamos a brincar com o povo? Polícias esses com o 9º ano e ganham 1.200 euros. Então o que é dizer quanto a jovens universitários que andaram a formar-se uma vida para hoje estarem no desemprego e outros nem na sua área? Então estão apenas, aproveitam para sobreviver. Conheço pessoas formadas em cardiopneumologia que estão a trabalhar na Caixa de Pingo Doce. E veio a senhora Maia falar dos polícias que passam fome, quando eles ganham 1.200 euros no mínimo e com uma segurança social que nós não temos. Bom dia e muito obrigada. Mário António, agradeço muitíssimo o seu mail. Como vê aqui, não escondemos nada. Como vê, eu não tenho medo das palavras que profiro e, naturalmente, não escondo o mail que nos enviou, em desacordo comigo, naturalmente. Peixoto Rodrigues, o que tens a dizer ao que este senhor diz, que está indignado por eu dizer que os polícias estão em más condições e que muitos deles passam fome? Tudo aquilo que nós temos dito aqui na CMTV, e a CMTV prima por isso que é falar a verdade e denunciar a verdade. Tenho dito aqui várias vezes que há polícias e reafirmo. Há polícias a passar fome, há polícias que não têm comida para pôr na mesa aos filhos. Quanto aos 1.200 euros não é verdade, era ótimo, ficavam todos contentes. Quanto ao 9º ano também não é verdade. Hoje, para se vir para a polícia, há uns anos a esta parte, tem que se ter o 12º ano. E posso dizer mais a esse senhor que a maioria dos polícias que hoje já ingressam as carreiras da Polícia de Segurança Pública são licenciados e muitos deles com mestrados e doutoramentos. Portanto, não corresponde à verdade. O ordenado base de um polícia, quando ingressa nas fileiras da instituição, são 789 euros. 789 euros. Para alguém que tenha a responsabilidade que tem, usa uma arma, arrisca a vida permanentemente em prol do cidadão, parece-me que é um ordenado manifestamente insuficiente. Mas muitos deles locados de residência. Tem que fazer noites, tem que fazer fins de semana, tem que trabalhar muitas das vezes para além da sua hora normal de trabalho, tem que fazer turnos. Portanto, é manifestamente insuficiente. E são pessoas que estão deslocadas das suas áreas de residência muitas centenas de quilómetros. Têm que sustentar duas casas, que é a casa de origem onde deixou a mulher e os filhos, e mais a sua residência ou um quarto, muitas das vezes degradados em situações muito degradadas nas grandes cidades, como em Lisboa, por exemplo. Portanto, tu poderias dizer, Peixoto Rodrigues, que as condições da Polícia de Segurança Pública, ao invés de terem vindo a melhorar, têm vindo a degradar-se? Sim, claramente. Desde 2010, com o aparecimento da crise, os profissionais da Polícia de Segurança Pública têm vindo a perder qualidade de vida. Eu até admito que isso se aplica a todo o cidadão, mas a mim compete-me defender os profissionais da Polícia de Segurança Pública. Cada um, nas suas áreas, terá que defender os seus trabalhadores. Claro que sim. Desde 2010 que nós, através dos serviços sociais, que felizmente têm funcionado muito bem, têm dado apoio a centenas de elementos policiais com dificuldades económicas. Eu dou-lhe só um exemplo. Só este ano e até esta altura, mais de 200 elementos já se deslocaram lá para pedir apoio financeiro aos serviços sociais. Mais de 40 elementos já foram apoiados pelo Gabinete de Endividamento, que depois tem técnicos especializados que encaminha esses elementos e faz o elo de ligação entre as entidades financeiras para que seus problemas possam ser resolvidos. Portanto, a questão que se coloca é que antes de 2010, o Estado garantiu um determinado salário aos elementos da Polícia de Segurança Pública que depois lhes foi retirado com os cortes. O que significa que os elementos, antes de 2010, tiveram compromissos financeiros com determinadas entidades, a aquisição de bens, que depois, ao posterior, deixaram de poder pagar.
Portanto, aquilo que nós assistimos... A pessoa programou a sua vida com determinadas garantias e essas garantias lhe foram retiradas. Joana Amaral Dias, eu nem sequer apresentei a Joana, mas penso que a Joana é a Joana de todos nós, todos conhecemos a Joana Amaral Dias. Minha querida Joana, falamos de condições materiais, naturalmente, que são mais que devidas a estes homens e mulheres, mas falamos também de complicações psicológicas que a crise e estas condições de vida trazem, não é? Sim. Como é que estes homens estão para nos defenderem? Olha, Almeida, deixa-me só dizer uma coisa antes de falar das muito pobres e indignas condições em que trabalham os profissionais das forças de segurança. Tem a ver com este e-mail, porque este e-mail também tem um aspecto psicológico muito grave na nossa sociedade, que é a questão de pôr o roto contra o nu, dividir para reinar. Pôr o desempregado contra aquele que oferece o rendimento social de inserção, aquele que tem o complemento solidário do idoso contra o funcionário público contra o privado, o roto contra o nu, o pobre contra o descamisado. Exatamente. Eu tenho tudo... Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. E, portanto, eu não me agrada nada e tenho uma dor de ver pessoas qualificadas, por exemplo, formadas, como diz esse nosso espectador, em cardiopneumologia, a trabalhar como caixas no Pingo Doce. Não é que o caixa em qualquer supermercado seja uma profissão ou um trabalho indigno, mas obviamente nós temos que valorizar as qualificações que demos a cada um, até porque isso também foi um investimento do Estado. Eu dói-me ver o IFP, o próprio Estado, a contratar engenheiros, mecânicos, etc., por menos de 500 euros por mês. Dói-me ver 500 mil de portugueses a abandonar o país, como foi a imigração nestes últimos anos, porque não encontram cá trabalho. Mas esta ideia de pôr o roto contra o nu e, portanto, os funcionários da polícia, os polícias contra as pessoas que têm licenciaturas ou as pessoas que não têm licenciaturas, isto é que não pode ser. Nada. Nós temos que nos unir. O Peixoto Rodrigues tem razão quando diz que cada um defende os seus, com certeza. Mas nós também somos todos nossos, somos não é? Todos nossos. E, portanto, temos que nos unir e perceber que estamos, como tu estavas a dizer e muito bem, eu gosto dessa expressão, estamos todos no mesmo barco, estamos todos a ser roubados. E na bocado tu estavas a receber aqui, e muito bem, eu ouvi uma parte, Ana Clara, dos lesados do BES. Tu até estavas a dizer roubados, eles são mesmo roubados do BES, são saqueados do BES, são outras que sofreram com a crise. Os próprios gestores de conta, aliás, muitas vezes eram obrigados a vender aqueles produtos, não iam para a rua, essa é que é a verdade, e também precisam de pôr comida na mesa aos seus filhos. E, portanto, mas agora falando dos especialistas, mas só para dizer, há aqui uma questão psicológica que é muito importante, que é nós não podemos embarcar nessa história de cada um por si. Tem que ser um por todos e todos por um. Todos por um. Muito bom. Relativamente aos polícias, os polícias a mim preocupam muito como cidadã. Muito. Muitíssimo. Porque é assim, os polícias são aqueles que estão na linha da frente a zelar pela nossa segurança. E, portanto, eu como cidadã sinto que eu olho para um polícia com muitas críticas que possa fazer às forças de segurança, e também já as tenho feito, e o Peixoto Rodrigues sabe disso, mas eu olho para um polícia como aquele que está na linha da frente a arriscar a sua vida para zelar pela minha segurança, pela dos meus filhos, pela da minha família. E, portanto, eu acho que os ordenados de miséria que têm os polícias, os direitos que têm sido sistematicamente tirados. Repara, por exemplo, que a polícia tinha o estatuto de profissão de desgaste rápido, que eu acho que é o mínimo, é essencial, porque quer dizer, quem faz turnos, passa noites ao relento, arrisca a vida, tem que lidar com situações. E nós aqui, a semana passada, falávamos daquela situação em Algés, não é? O que é isso da outra situação de encontrar o autocarro? Aquele autocarro que empadernos, não é? Mas isso tem sido, ainda agora, a senhora Ministra tem ignorado completamente a inclusão no novo estatuto, considerar os profissionais da Polícia Nacional como uma profissão de desgaste rápido. Mas é. Mas é essencial. Mas há alguma dúvida? É essencial. Não há dúvida nenhuma. Como é que se pode retirar este estatuto de profissão de desgaste rápido à polícia? Que sentido é que faz retirar? Quer dizer, homens e mulheres, hoje em dia há cada vez também mais mulheres nas forças, e ainda bem. Como é que é possível? Pessoas que passaram os sonos todos trocados. Como psicóloga deve dizer que se há coisa que afeta, aliás até falámos disso a propósito dos condutores também de autocarros na semana passada, se há coisa que afeta a saúde mental e física de qualquer trabalhador é a alteração dos padrões de sono. Tem um valor incalculável a alteração dos padrões de sono. É ainda mais grave que a alteração dos padrões alimentares. Como é que é possível que isso não seja devidamente recompensado? As pessoas têm que lidar com situações de verem cadáveres, arriscar a vida, lidar com situações de delinquência gravíssima.
retirar o estatuto de desgaste rápido a estes profissionais não faz sentido absolutamente nenhum. Mas também os cortes salariais, não é? Também os cortes salariais. Desde 2010 que nós temos vindo progressivamente a sofrer os cortes salariais. Aliás, há duas formas de cortar os salários. Uma de forma direta e outra através, pela via dos impostos. Portanto, quer dizer, hoje em dia, qualquer polícia recebe menos do que recebia antes de 2010, mais de 200 euros. Portanto, isto cria situações gravíssimas em termos sociais. E cria situações, o Peixoto Rodrigues vem com uma t-shirt que é Stop ao Suicídio. As forças policiais têm, isto é indicador do que é o desgaste rápido destes profissionais, têm taxas de suicídio muito mais elevadas do que no exercício de outras profissões. Ora, isto não é por acaso, nós não podemos ignorar, nós como sociedade, se queremos também zelar pela segurança de todos e não estar na tal perspectiva do dividir para reinar, nós temos que considerar isso. Se há taxas de suicídio tão elevadas entre as forças policiais, é porque, efetivamente, existem condições de trabalho e inerentes ao exercício da própria profissão que têm que ser respondidas de uma forma especial. Claro, porque na realidade tudo isto leva as pessoas ao desespero. Há vários fatores que podem levar as pessoas ao suicídio, não é? Sem dúvida. E a polícia e os profissionais da Segurança Pública estão expostos de forma permanente a toda essa exposição. Peixoto, mas sabes que eu tenho a ideia pessoal, e não sei se aqui o público partilha essa opinião comigo, que se calhar não temos ou não estamos suficientemente informados sobre realmente as condições reais da polícia e sobre esta quantidade de suicídios. Eu não tinha ideia que havia assim tantos suicídios. Também é muito abafado. Também é muito abafado, não é? Está um pouquinho os suicídios escondido. em si, hoje em dia, não dá muito para abafar. Normalmente, aquilo que a instituição diz, e até o próprio Estado que se retira dessa responsabilidade, é sempre, são problemas pessoais. Mas são problemas pessoais. Mas são aliás, foi na semana passada foi mais um que se suicidou com arma de fogo. Está sempre, a própria instituição, as próprias condições de trabalho, os próprios salários, o stress a que somos expostos diariamente, leva a que um elemento policial tenha problemas familiares, tenha problemas pessoais, tenha problemas de álcool, tenha problemas de isolamento, tenha depressão, tenha problemas psicológicos, que no fundo depois vai levar ao suicídio. Depois é só ter uma arma à mão. Já tem, pronto. Acabou. É muito simples. Porque no fundo o que é que ele quer? Ele não se quer suicidar, quer acabar o sofrimento, né? E o sofrimento, no fundo, é o disparo, é a morte. Portanto, por isso é que nós, até internamente, não só na Polícia de Segurança Pública, como na GNR, temos criado movimentos para que, de facto, separem de uma vez por todas o suicídio nas forças de segurança. Isto é um flagelo. Com gabinetes de apoio psicológico, de apoio social. Mas a psicologia não vai resolver os problemas financeiros e os problemas dos políticos. Pode dar um aconselhamento, pode alertar para determinadas situações. Agora, há determinados factos e determinadas situações. Tem que ser o Estado, tem que ser a própria instituição a resolvê-los. E isso nós não temos sentido por parte. A instituição, de facto, nos últimos anos tem evoluído no sentido de criar vários gabinetes de psicologia a nível nacional. Mas isso é manifestamente insuficiente. Deixa-me dizer uma coisa sobre isso, porque mesmo como psicóloga, muitas vezes nós como psicólogos, sentimos muito frustrados, porque isto que o Peixoto Rodrigues está a dizer é muito pertinente, que é, há condições objetivas e materiais que, por melhor que o psicólogo seja e por melhores serviços que possa prestar, que são incontornáveis. Por exemplo, um polícia ganha 800 euros por mês. Se tem que sustentar duas casas, que muitas vezes acontece... Bom, vamos partir do princípio que a cônjuge também, eventualmente, que a sua... Possa trabalhar, mas mas são duas casas. Duas casas, não é? E mesmo que a segunda casa, que é a casa onde durante a segunda à sexta está a trabalhar, ou muitas vezes explica na segunda à sexta... Exatamente, porque tem os fins de semana, mas vamos supor que até é um quarto e não sei o quê. Com viagens, com casa, com filhos, etc., assim, um psicólogo o que é que vai dizer? E a solidão em que está? Não tem a família, não tem o afeto da família, está preocupado. Um dos pilares para que um polícia esteja bem. O que é que um psicólogo pode fazer nestas circunstâncias? Pode e deve apoiar, aconselhar, suportar, ouvir, fazer uma escuta ativa, mas não pode dar dinheiro à pessoa. Claro, é evidente. Não pode substituir esse apoio familiar, não é? Que é crucial, que tu estás a falar, que é um aspecto absolutamente essencial, não pode substituí-lo, evidentemente, não pode nem deve. E, portanto, nós muitas vezes, e cada vez mais, devo dizer, os psicólogos, estão a trabalhar no fio da navalha,
com circunstâncias muito particulares, porque as condições materiais estão tão degradadas da vida das pessoas que nós ficamos numa situação de frustração absoluta, quer dizer, nós não podemos resolver, eu estou a falar dos psicólogos no privado, no Estado, nós não podemos resolver estes problemas das pessoas. Não há interesse não temos essa por parte do possibilidade. Estado ou até por parte da própria instituição em perceber quais são as verdadeiras causas. Peixoto, mas isso faz-me uma impressão tão grande, porque não há interesse. eu fico realmente, faz-me impressão, pronto, não consigo perceber, não entra na minha caixa cinzenta que de facto nós precisemos da polícia como precisamos. Porque é a linha da frente. Precisa de uma polícia num Estado de Direito. Uma polícia bem de saúde, bem fisicamente, bem psicologicamente. Uma polícia em que nós confiemos. E eu digo-te uma coisa, eu desde que estou aqui neste programa, e nomeadamente desde que perigo contigo, que tenho, de facto, começo a olhar para a polícia de uma forma diferente. Porque vejo estes homens como uns heróis. Porque nas condições em que trabalham, nas condições em que vivem, estarem ali a trabalhar para nós, muitas vezes a aturar situações complicadas de gente que não tem o devido respeito pela farda, pelo contrário. Vê uma farda, começa logo, porque a farda no fundo representa o poder e a pessoa descarrega no polícia. E portanto aumentei muitíssimo o respeito por esta instituição. Agora, pergunto eu, mas será que quem tem que resolver estes assuntos não percebe a falta que nos faz uma boa polícia, uma polícia de homens sãos e de mulheres sãs, de pessoas que têm a sua vida bem para poderem estar bem connosco? Não. Eu acho que esta ministra percebe tanto polícia como eu percebo, sei lá, de delegais de azeite, não é? Delegais de azeite, o Estado, infelizmente, o Estado e a própria instituição trabalham à base de gráficos, números. Aumentou o número de detenções, aumentou o número de contraordenações. Aliás, já chegou ao descaramento nas possíveis leis dos orçamentos, e agora esta não vai ser diferente, para 2016, lá uma rúbrica já é contemplar que no ano 2016 a previsão de autos de contraordenação em termos de verba será de 80 milhões. Portanto, o que é que isso depois, em termos de forma indireta, vai obrigar a instituição? Vai obrigar os seus profissionais cada vez a trabalhar mais, cada vez a fazer mais horas, a levantar mais autos. E em vez de terem uma atitude preventiva, terem sempre uma atitude sancionatória. Ora bem, e pior ainda. É isso que o Estado faz, no fundo. E pior ainda, porque nos critérios de avaliação para a progressão na carreira, né, Peixoto Rodrigues, quiseram criar critérios de avaliação para a polícia. E então o que é que criaram? Como se isso fosse possível, porque a polícia é de facto uma profissão muito especial. E então é quem passa mais multas. A caça à multa. A caça à multa. De forma, diretamente não é bem assim, mas indiretamente nós sabemos o superior hierárquico vai avaliar em função da disponibilidade dele para ir para operações stop fora da sua hora normal de trabalho, o número de autos, ele depois no final do ano vai ter, este é um gajo porreiro, é termo este. Eu estou a simplificar, mas na prática é assim. Vários polícias sentem-se absolutamente constrangidos com isto. Porque, por exemplo, estão em meios que sabem que aquela pessoa... Eu no outro dia falava com um colega do Peixoto Rodrigues, que sabe que aquela pessoa que está a guiar um trator, não é? Tem uma espécie de agricultura de sobrevivência, de subsistência, e, portanto, não é propriamente um milionário, mas vai passar uma multa qualquer ao trator, não sei de quê, do combustível, não sei de quê, porque senão não apresenta trabalho feito, não evolui na carreira e ao mesmo tempo sente que está a dividir para reinar, a atacar o pobre do agricultor que tem aquele trator que é o único bem que tem ali. É uma forma do Estado instrumentaliza as forças de segurança. Eu já percebi muito bem, espero que também as pessoas lá em casa tenham ficado melhor esclarecidas e que o Sr. Mário António também tenha de alguma forma ficado um pouco mais esclarecido. Se quiser enviar novo mail, estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento. Peixoto Rodrigues, como é que está a nossa luta? A luta vai continuar. Há uma intransigência por parte da Sra. Ministra da Administração Interna em aceitar as nossas propostas. Portanto, aquilo que e nós nem sequer tivemos acesso ainda a um documento final para vermos em que termos é que ela vai, de facto, aprovar um estatuto. Portanto, estamos ainda... Digamos que na estaca zero, dia 3 de julho, teremos uma última reunião, que é a reunião suplementar, e esperemos que ela nos apresente o articulado final para depois nós nos podemos pronunciar definitivamente sobre aquilo que lá vem. Em relação às propostas algumas das propostas que nós apresentamos, e estava-me a referir em concreto
a profissão desgaste rápido, portanto, a senhora a ministra continua intransigente. Eu nem sei se ela saberá o que é, de facto, isso. Um desgaste rápido. Muitas destas propostas, deixa-me só dizer uma coisa muito simples, muitas destas propostas nem sequer representam um encargo orçamental do Estado. Pois não. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É a boa vontade política só. Exatamente. Mas, enfim, Peixoto, continuaremos a falar sobre isto, tendo tua certeza que nós estamos naturalmente de alma e coração convosco, com a vossa luta. Joana, muito obrigada pela tua presença. Peixoto vai continuar connosco. Tu vais ter o lugar a uma figura eminente que é Francisco Moita Flores. Muito bem. Portanto, e eu, enquanto vocês fazem esta troca, vou concluir as cartas da Maia.